rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o vosso divino Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos sentando. Salve Maria. A imensa alegria poder voltar nessa paróquia tão de Deus. Uma alegria imensa estarmos juntos nesse cerco de Jericó. Me apresentando para aqueles que ainda não me conheciam, me chamo Hélio Maria. Eu moro no entorno de Brasília. Às vezes dá até medo de falar. Pode vir algo bom de Brasília, gente, né? Nos dias de hoje a gente ficou, oh, meu Deus do céu. Acho que eu não vou falar que eu sou de Brasília não, senão o povo sai correndo. Sou do entorno de Brasília, né? Não parece, mas tenho 34 anos. Fiz agora dia 12 de julho, fiz 34 anos de idade. Parece um menino, mas já sou um chefe de família. Tenho só 5 filhos. 8 anos de casado, 5 filhos. Afilhado da irmã Zélia, que gosta de rezar para o povo ter filho, né? A irmã Zélia ainda disse que eu vou ter 7. Falei, amém, irmã, né? Glória a Deus, né? Eu e minha esposa somos abertos, né, à vida, e teremos o tanto de filho que Deus e Nossa Senhora nos presentear. Eu faço parte de uma comunidade chamada Comunidade Missionária Mariana, onde nosso carisma consiste numa entrega total à Santíssima Virgem, para melhor viver a nossa entrega total a Jesus, e temos como lema de vida tornar Nossa Senhora mais conhecida, amada e honrada. Eu quero te convidar a você pegar comigo Evangelho de Nosso Senhor segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 19 a 20. São Mateus 18, versículos 19 e 20. Temos como tema: estamos reunidos no teu nome. Mateus capítulo 18, versículos 19 a 20. Amém ou misericórdia? Digo-vos ainda isto: se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Estas são para nós palavras da salvação. Vamos aplaudir o Evangelho de Jesus. Olha que interessante, eu quero pontuar alguns pontos que eu julgo como importante a gente meditar nessa tarde. De modo especial no versículo 20, quando Jesus diz assim: porque onde 2 ou 3 estão reunidos em... E como que termina? Aí estou no meio dele. Gente, está reunido no nome de Jesus. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui é o santíssimo nome de Jesus. De onde veio esse nome? Porque o nome nos traz a missão da pessoa. Por isso lá em casa, cada filho que o céu nos dá, nós rezamos, entramos em oração para dar um nome. Por isso é muito nas Sagradas Escrituras, a gente vê até mesmo o próprio Deus mudando o nome. Simão passou a ser Pedro, Saulo passou a ser Paulo, porque o nome traz a missão da pessoa. O nome diz quem essa pessoa é, para que ela veio, qual a sua função, a sua missão. E não é diferente também com o nome santíssimo, o sacrossanto nome de Jesus. Um nome que veio da onde? Do céu. Quem foi que disse para a Virgem Maria
que ela deveria pôr o nome do menino de Jesus. Vocês lembram quem foi? Lá em Lucas 1:31, foi o arcanjo Gabriel. Quem foi também que disse para São José, em Mateus 1:21, ela conceberá e dará à luz um menino, a quem porá o nome de Jesus, porque Jesus no hebraico significa Deus salva. Então o nome de Cristo, que é tão venerado pela igreja, pelos santos, do qual nós temos na liturgia da igreja uma festa dedicada somente ao santíssimo nome de Jesus. Este nome que tem poder, esse nome do qual nós encontramos São Paulo dizendo lá em Filipenses 2, de 9 a 11, olha como ele diz: por isso Deus o exaltou de sobremaneira e lhe outorgou um nome que está acima de todos os nomes. Nós estamos reunidos hoje diante de um nome, através de um nome que está acima de todos os outros nomes, porque é o nome de Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e do qual, continua São Paulo, diante deste nome se dobra todos os joelhos no céu, na terra e nos infernos. Olha o poder que tem o nome Jesus. Por isso, eu quero dizer para vocês uma dor do meu coração, enquanto missionário católico: a tristeza de ver como nós fiéis tratamos a pessoa de Jesus e como pronunciamos o nome de Jesus. Fico extremamente feliz de que Deus tem levantado muitos pregadores, mas às vezes fico profundamente decepcionado com nós pregadores, que pronunciamos o nome de Deus com falta de respeito, que falamos que Jesus é o cara, desculpa a expressão, né? Jesus é o cara, Jesus é top, Jesus é cabuloso, meu irmão. Isso não é maneira que se fala do nome de Jesus. Isso não é maneira de pronunciar, muito pelo contrário. Os santos, como por exemplo São Bernardo, dizia que só de pronunciar o nome de Jesus, o coração dele era invadido por uma alegria, ele era consolado só em proclamar o nome de Jesus. O que dizer de tantos outros santos, como São Francisco de Sales, diz que quando ele pronunciava o nome de Jesus, parece que tinha mel em sua boca, porque o nome de Deus é doce. Os santos que quando ia falar de Deus dizia: esposo de minha alma, meu amado, meu Deus e meu tudo. Hoje nós chamamos de você, de qualquer jeito. Então o primeiro ponto dessa pregação é nos levar a pensar e a meditar no poder que tem o nome de Jesus, no respeito que nós devemos ter no nome de Jesus. A igreja até nos confere indulgências plenárias para quem pronuncia devotamente o nome de Jesus. A igreja nos deu até mesmo a ladainha do sagrado, do preciosíssimo, do santíssimo nome de Jesus, que nós devemos pronunciar com fé, com carinho, porque é neste nome que nós estamos reunidos aqui nessa tarde. É neste nome que deixei minha família no entorno de Brasília para estarmos aqui juntos. É no nome de Jesus que os pecados são perdoados. É no nome de Jesus que a cura acontece. Lembra de São Pedro? Encontrou um coxo na porta do templo mendigando. São Pedro olha para aquele homem e diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que São Pedro disse? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Qual era a preocupação do conselho quando prenderam Pedro? E se eu não estou enganado, São João proibir de que eles pregassem no nome de quem? Porque o nome de Jesus é que transforma tudo. O nome de Jesus que nos cura, no nome de Jesus que nos libertamos. E uma outra coisa importante aqui que Jesus diz assim, no versículo 19: digo-vos ainda isto, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, olha só, para pedir o que, gente? Olha o que Jesus está falando:
seja o que for. Não é assim? O conseguirão de meu Pai. Por que a gente pede as coisas e não recebe? Se Jesus está dizendo que tudo aquilo que nós pedimos, no nome dele nos será concedido, quando um ou dois ou mais se reúne para pedir, seja o que for, nós alcançaremos do Pai. E por que tantas coisas a gente pede e não alcança? Mais uma vez vamos recorrer aos santos da igreja, os verdadeiros intérpretes da Sagrada Escritura. Porque vai dizer, por exemplo, São Cipriano do século III, que não basta estar só reunido. Não é simplesmente assim, nós estamos unidos aqui. Talvez muitos de vocês nem me conheciam, eu não conhecia vocês, a gente se... Não é simplesmente estar unido, não quer dizer simplesmente estar todo mundo no mesmo lugar. Mas viver aquilo que os primeiros cristãos viviam. Como em Atos dos Apóstolos 4:32, a multidão dos fiéis era um só corpo e uma só alma. Por isso São Cipriano diz que em outras traduções, Jesus diz, aqueles quando um ou dois se unem e estão de comum acordo no que? No ensinamento da igreja, no ensinamento do evangelho, e nós pedimos seja o que for, nós alcançaremos. E é interessante que eu meditava, essa fala de Jesus está dentro do contexto do perdão dos pecados. Vocês podem olhar aí na Sagrada Escritura de vocês. Jesus diz assim: se o teu irmão pecou contra ti, chama ele, repreende. Se ele não te der ouvido, chama mais uma ou duas testemunhas. Se ele não te der ouvido, leva à igreja. E levando à igreja, se ele não te der ouvidos, tenha ele como um pagão. Jesus está falando de estar unido dentro de um contexto de perdão. Então, quantas graças não acontecem porque nós não perdoamos? Não é assim que está na Sagrada Escritura? Que se nós não perdoarmos, Deus não atenderá a nossas orações. Como que eu vou rezar o Pai Nosso, por exemplo, e vou dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Como é que eu quero que Deus me perdoe? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, se nós não somos capazes de perdoar. Mas outras coisas que nós poderíamos dizer, os santos nos apontam 2 motivos pelos quais também nós rezamos e a graça não acontece, ou demora a acontecer. Primeiro, porque Deus quer fazer de mim e de você um homem e uma mulher de oração. Então, às vezes você começa a pedir uma graça para Deus e você fica ali 1 mês, 3 meses, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos pedindo aquela graça. Quando Deus vê que você se tornou um homem e uma mulher de oração, aí sim Ele vai te conceder uma graça, porque Deus primeiro quer nos ensinar a orar. Quando Jesus está dizendo onde 2 ou mais se reúnem, Jesus também está falando sobre o quê? Se reunir para quê? Para pedir. E o que é pedir? É orar, é rezar. É interessante porque se a gente for olhar para o ensinamento de Jesus, Ele falou da importância da oração pessoal. Entrar em segredo no quarto e ora ao Pai. Jesus está falando da oração pessoal. Mas quando Jesus também fala de 1 ou 2 pessoas se unirem para orar, Jesus também está falando da importância da oração comunitária. Em se reunir enquanto comunidade paroquial, para pedirmos juntos, para clamarmos juntos. Então Deus tarda, como diz os santos, porque primeiro quer nos ensinar a sermos um homem e uma mulher de oração. Segundo, aquilo que nós pedimos, que não é vontade de Deus, e pior ainda, se isso põe a minha alma, a minha salvação em risco, esquece, Deus nunca vai te dar. Por exemplo, qual o nome da senhora? Maria, olha que nome bonito, né?
Imagina, né? A Maria, quando a senhora teve filhos, tem filhos? Tá vendo? Então, quando a senhora tinha lá um filho que tinha 3, 4 aninhos de idade, chegasse e falasse assim: mamãe, me presta aquela faca, aquela grandona que a senhora corta a carne, para mim brincar com ela, ficar correndo com ela pelo quintal, a senhora iria dar? Não. Por que ela não daria? Porque a criança poderia se machucar, cair por cima da faca, morrer, sim ou não? Porque aquilo colocaria a vida daquela criança em risco. Aquilo que eu peço para Deus, que não é a vontade dele na minha vida, ou que pode colocar a minha salvação em risco, esquece, o Pai do céu e a Mãe do céu nunca vai nos dar. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então estamos unidos neste nome do qual nós já falamos, né? Bem resumidamente. E aqui eu quero enfatizar um outro ponto. Jesus está falando de se unir para rezar. Gente, a oração, ela é fundamental na nossa vida. Eu sei que é difícil rezar, porque também tenho dificuldade para rezar. O povo acha que nós não temos, né? O povo acha que a gente vê anjos o dia inteiro, né? Tem gente que acha que eu vejo Nossa Senhora. Tem gente que acha que a gente vive sentindo Jesus. Meu Deus do céu, nesses 14 anos de caminhada, eu vivi mais sem sentir Jesus do que senti-lo. Todos nós estamos no mesmo caminho. Mas aqui Jesus está falando da importância da gente também rezar, da gente estar unido no nome dele para pedir, para rezar. E por que a oração ela é importante? Gente, Jesus Cristo nos ensinou não só com suas palavras, com os seus atos, com os seus gestos. Por exemplo, Deus precisava orar? Você quer ver eu ficar meio encucado? É quando alguém diz assim: olha, gente, não precisa rezar muito. Bom, se não precisa rezar, para que Jesus ficava a noite inteira em oração? Ah, não precisa rezar muito, fazer jejum. Bom, para que ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando a pão e água e fazendo oração? Deus precisava rezar? Mas por que Cristo rezou e orou? Para nos mostrar a importância da oração. Os apóstolos, por ver a vida de oração pessoal de Jesus, pediu: mestre, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E aí os santos vão dizer coisas lindas sobre a oração. São João da Cruz: quem foge da oração, foge de tudo aquilo que é bom. Os santos encontraram na oração a beleza de poder falar com Deus, a beleza de poder ouvir a Deus, a beleza de poder sentir Deus. Então, quem não conhece a frase tão forte de Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. Ou Santo Tomás de Aquino: depois do batismo, nada nos é tão necessário para sermos salvos como a oração. Diz Santo Afonso: sem oração não há salvação, sem oração não há vitória. E os santos vão dizer coisas belíssimas sobre as orações, que nós poderíamos colocar aqui. São João Crisóstomo: nada é mais poderoso do que um homem que ora, porque o homem que ora se torna participante do poder de Deus. O que vai salvar o Brasil não é o próximo presidente. O que vai salvar o Brasil é a oração. O que vai salvar a terra de Santa Cruz, o que vai salvar a tua casa, a tua família, se chama joelho no chão, se chama adoração, estar na missa, o terço, o rosário, ler a palavra, buscar a Deus, ser um homem e uma mulher violento, não na violência do mundo, mas na violência da oração. Um homem e uma mulher que ora, porque a oração torna o impossível possível, gente. A oração que move tudo. E aí lembra do que ele diz também em Mateus 7,
batei e vos será aberto, pedi e receberei, buscar e acharei. O beato José Alamano diz que nós devemos bater na porta de Deus. Se Deus não abrir, eu bato mais forte. E eu vou batendo, batendo, batendo até arrombar a porta com a força da oração. A oração, ela é tão importante na nossa vida que veja a frase de Santa Teresa d'Ávila: quem deixa de rezar é como alguém que se lança ao inferno sem a ajuda dos demônios. Nem precisa os demônios fazer nada, basta eu parar de rezar. Quando eu estou com muita dificuldade na oração, quando eu começo a relaxar na vida de oração, eu fico extremamente preocupado, porque vai dizer o santo Curadas que quando o demônio quer destruir uma alma, a primeira coisa que ele faz é apartar esta alma da vida de oração. Então a oração deve ser tudo para nós. Eu sei, aqui ninguém é monge, nem eremita, não é? Nós somos uma boa parte leigos, quase todo, né? Temos ali o seminarista, não sei se tem mais, mas nós também, mesmo ele, né? Tem o estudo. Então lógico que nós estou falando também de ficar 24 horas por dia rezando, mas aquilo que também o São José Maria Escrivá fala, que a hora que cuidar do que é próprio do estado de vida também é uma oração. Trabalhar também é uma oração. Por isso lá em casa, quando eu vou varrer a casa, eu seguro assim, né, o cabo da vassoura, me ajoelho, faço sinal da cruz, falo assim: eu vou varrer a minha casa para a glória do teu nome. Porque eu vi uma mulher se queixando para o São José Maria Escrivá: padre, mas o meu trabalho é só descascar batata. Ele falou: minha filha, né, por ela ser cristã, você não só descasca batata, você se santifica descascando batata. Você não só lava o piso da tua casa, você se santifica lavando o piso da casa. Em casa eu brinco: amor, nós não só trocamos fralda de menino, nós nos santificamos fazendo isso. Então em tudo que a gente fizer, a nossa vida é uma oração. Já que eu falei de família, o Papa Pio XII disse: será que esta fala de Jesus, quando dois de vós se unirem sobre a terra para pedir o que for, vos será concedido, não se concretiza de maneira especial na vida de um casal? De um homem e uma mulher que se uniram na face da terra, que se tornaram uma única só carne pelo sacramento do matrimônio. Um homem e uma mulher que caminham juntos, um homem e uma mulher que estão unidos pelo sacramento, unidos no nome do Senhor, para orar pela sua casa, para clamar pela vida dos seus filhos, para ser o protetor, o guardião, aqueles que estão na brecha, para ser os sentinela dentro da sua casa. O casal que deve orar junto, rezar junto. Eu sei, talvez aqui tem algumas mulheres que o marido não caminha, ou o marido que caminha e a esposa não, mas ir pedindo isso a Deus, aos poucos. Olha, vamos rezar aqui uma Ave Maria, vai tentando aos poucos. Mas esta fala de Jesus também acontece de maneira especial na vida de um homem e uma mulher que se unem, e que estão de comum acordo, e que pelo matrimônio estão unidos também no nome do Senhor, para rezar, para pedir, seja o que for, Deus o concede. Daqui a pouco nós vamos ter a grande alegria de recebermos o Santíssimo Sacramento, onde nós iremos pedir no nome dele, unidos, aquilo que o nosso coração precisa. Mas eu quero elevar os nossos pensamentos. Posso? Sim ou não? Gente, outra preocupação minha que eu tenho, eu não sei os outros, né, os outros irmãos que pregam, mas qual deve ser a maior preocupação do pregador? Levar as almas a Deus, e fazer as almas entenderem que elas precisam buscar
a sua salvação. Então também me preocupo quando nós entramos numa igreja para pedir tudo, mas ao mesmo tempo não pedimos nada. Porque quando nós entramos na igreja, nós pedimos o quê? A cura de uma enfermidade, a libertação disso ou daquilo. É errado pedir isto? Devemos pedir? Mas, por exemplo, eu ser curado de um câncer, quer dizer que eu estou salvo, gente? Se eu era paralítico e voltei a andar, porque agora eu estou andando, quer dizer que eu estou salvo? O que eu quero que nós entendemos nessa tarde é que muitas vezes, não quero generalizar, mas a maioria das vezes, nós entramos na igreja e nós só pedimos graças temporais, graças ligado a este tempo. Elevar o pensamento é, além disto, pedir graças atemporais, graças eternas, graças que não passam, como pedir a graça de nos converter, de sermos santos, de amarmos a Deus acima de todas as coisas, de perseverar até o fim, sobretudo aquilo que é mais importante, a salvação da nossa alma. Quem pensa nisso hoje? São Felipe Neri diz que um homem que não pensa na salvação da sua alma é um louco que deveria ser colocado no hospício. Estamos vivendo uma época de crise financeira, porém a maior crise hoje é a de fé. Mas o empresário que o seu negócio não está indo bem, ele não dorme, ele não come, ele chora e fica depressivo, é ou não é? Mas esse homem é capaz de dormir tranquilamente, estando em estado de pecado mortal. É capaz de dormir tranquilamente com a sua salvação, correndo um grande risco de ser condenada eternamente. Não é uma loucura isso, da nossa parte? Por isso, quando a Virgem Santíssima apareceu para os 3 pastorinhos, algumas pessoas corriam na irmã Lúcia, que ainda era a pequena Lúcia. Olha, pede a Nossa Senhora esta graça, essa cura. E Lúcia, que até então era a pequena Lúcia, hoje, ela chegou e falou para Nossa Senhora: olha, tal pessoa estão pedindo esta graça, essa cura, a senhora pode fazer? A Virgem Maria diz: é necessário primeiro que eles se convertam. Porque você pode ver, quando Jesus realiza uma cura, Jesus disse o que? Vai, a tua fé te salvou. Jesus não quer só tocar naquilo que é natural, no corpo, numa enfermidade, disso ou daquilo. Jesus quer ir muito mais além. Quando eu falo de elevar o pensamento, hoje nós estamos reunidos no nome do Senhor, e daqui a pouco nós vamos adorá-lo, vamos receber, vamos apresentar para Ele os nossos impossíveis. Eu quero te dizer, de maneira muito carinhosa, que Jesus quer te dar muito mais do que você quer pedir. Jesus não só quer me dar uma cura disso ou daquilo, gente, Jesus quer me dar o céu. Você entende o que é o céu? Eu não sei como é o céu, até porque os santos dizem que o céu não é um lugar, o céu é um estado. Mas na cabeça do Hélio Maria, o céu, meu Deus do céu, quem é a porta do céu, gente? Quem? A Virgem. Oh, meu Deus do céu, já pensou, Léo? Eu fico pensando, quando eu vejo Nossa Senhora, o tanto que eu amo minha Senhora, minha princesa, a rainha do meu coração. Se minha alma não fosse imortal, eu morreria. Uma vez a pessoa falou: como é que você garante que nunca viu Nossa Senhora? Porque eu estou vivo. Se eu ver Nossa Senhora, eu morro. Já pensou eu ver Nossa Senhora, né? Um dia eu estava em um lugar que alguns anos atrás teve a aparição de Nossa Senhora. Estou rezando lá na capela. Sabe o que é você sentir a presença de Nossa Senhora? Que você fala: meu Deus, ela está aqui do meu lado. Eu nem tinha coragem de abrir os olhos. Falei: ó, Nossa Senhora, nem aparece para mim, pelo amor de Deus. Se eu ver a senhora, eu morro. Não aguento não, aparece para outro, né? Quem sou eu para ver a senhora? Saí da capela correndo, uma pessoa me viu: você está passando mal, você está branco. Falei: não, acho que Nossa Senhora estava ali. Eu saí correndo, não quero ver ela não. Por quê? Porque eu vou morrer, rapaz. Não posso morrer agora não, né? Deixar a minha esposa lá com 5 meninos.
Esse povo falou: não morre não, eu te ressuscito no tapa, você vai me deixar aqui com 5 meninos. Então fico vendo, chegar no céu e encontrar a Virgem Santíssima. Nossa Senhora começa a te mostrar o paraíso. Aí você vai caminhando. Aí já pensou você caminhando, você vê uma linda, uma santa linda, uma jovem, chamada Santa Teresinha do Menino Jesus. Aí você fala: Nossa Senhora, ali é Santa Teresinha do Menino Jesus. Ah, mãe, me leva lá nela, deixa eu dar um abraço nela. Aí mais na frente você vê São Padre Pio, e aí você vai vendo os seus santos de devoção, porque ter santos de devoção na terra já é fazer amizade com os nossos vizinhos do céu. Imagina que coisa, gente. No céu não tem fofoca, no céu não tem briga, no céu não tem nada disso que tem aqui no mundo. Deus quer nos dar isto. A cura, o milagre, não é nada perto do que Deus tem reservado para nós. Como o padre dizia ontem no cerco à noite, citando São Paulo: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que o coração do homem jamais imaginou, é o que Deus tem reservado para nós. Por isso hoje, quando Jesus entrar aqui, possamos adorar de todo o nosso coração, possamos perdoar quem nós precisamos ser perdoado, para que Deus atenda às nossas orações. E devemos pedir a Ele, sim, as graças temporais, mas sobretudo as graças eternas, porque ninguém sabe o dia e o momento em que a irmã morte virá ao nosso encontro. Por isso eu procuro ter um cuidado, de estar se confessando toda semana. A gente entra num avião desse, quem é que garante que esse bicho vai chegar do outro lado? Ou de carro, seja do que for. Até descobrir que turbulência é de Deus. Fiz uma viagem, Léo, e aí eu tinha rezado já o rosário, fui folhear um livro, já tinha lido esse livro, mas fui folhear porque eu ia pregar um retiro sobre Nossa Senhora. Então fui dar uma folheada no livro Glórias de Maria. Então entro dentro do avião, faço o sinal da cruz, exame de consciência, rezo, confesso a Deus Todo-Poderoso, e fui ler o livro. Eu ficava vendo e falei: gente, ninguém reza aqui, meu Deus do céu, esse povo não pensa nas máximas eternas, Lógico que não, coitados, não sabem nem quem é Deus às vezes, ainda não foram evangelizados. E a mulher que estava do meu lado, eu tive uma ligeira impressão que ela estava morta, que ela dormiu assim, sabe, que grudou a língua no céu da boca. Eu falei: Jesus, está viva ou está morta? Aí eu vi ela respirando, falei: está viva, Gente, até começar a tal da turbulência, eu nunca vi tanta gente se benzer, rezar Pai Nosso, Ave Maria. Já viu avião virar grupo de oração? É na turbulência. Então, ou seja, rezar, estar unido no nome dEle, sobretudo para viver aquilo que é a nossa essência por excelência. Para que nós fomos criados? Para Deus, para amar e servir a Deus. Então hoje isso deve ser o nosso clamor também, porque se a gente está em Deus, irmão, pode vir a dificuldade que for, a tempestade que for, nada vai ser capaz de me tirar da presença dEle. Não vai ser qualquer provaçãozinha, não vai ser qualquer dificuldade, qualquer perseguição, qualquer calúnia, porque eu estou unido com meus irmãos no nome de Jesus, no nome poderoso, no nome do qual nós pronunciarmos com fé, gente, com fé. Teve até um dos santos padres da igreja que diz que até um ateu, se ele pronunciasse o nome de Jesus, uma graça pode acontecer, porque é por causa do nome de Jesus. É por causa deste nome que tem poder, é por causa deste nome poderoso que a graça de Deus se manifesta. E não tem nada que Deus não possa fazer. Mas aí, para a graça hoje acontecer, além de tudo do que já falamos,
é necessário a fé. É necessária a fé. Lembra do evangelho desse domingo? Jesus não realizou muitos milagres na cidade dele, no meio do povo dele, porque o povo não tinha fé. Então, ter fé, acreditar que o nosso Deus é maior do que o nosso problema, que muitas vezes a gente fica só olhando para o nosso problema e esquecemos que o nosso Deus é maior, e esquecemos que o nosso Deus pode tudo. Então, se abandonar em Deus. E outra coisa, se Deus não fizer hoje, não é motivo de você abandonar a fé. Aceitar a vontade de Deus. Na época de Jesus, vocês acham que Jesus curou todo mundo? Teve gente que Jesus não curou. Teve milagres que Jesus não realizou. Lembra do cego de nascença? Perguntaram para Jesus: quem pecou, Jesus? Ele ou os pais dele? Jesus disse: nenhum e nem outro, mas esta enfermidade é para a glória de Deus. Então também se abandonar na vontade de Deus. Por exemplo, por que nós estamos hoje aqui? Porque temos problema. Será que se minha vida tivesse um mar de rosa eu estaria aqui? Pode ser que sim, mas talvez para a maioria nós não estaríamos aqui. Como é que muitos de nós viemos para a igreja? Eu mesmo, como que eu vim para a igreja? Por causa da dor. Então, quando a gente se abandona em Deus, nós vamos entender, quando a gente entende isto, tudo será para a glória de Deus. Eu conheci pessoas que nem queriam saber de Deus, mas que contraiu uma enfermidade, um câncer, e aí lembrou que Deus existia. Então tudo é para a glória de Deus. Eu te convido você já a ir preparando o seu coração. Nós já estamos aqui unidos, reunidos no nome dEle. Se prepare para receber aquele que tudo pode, aquele que pode transformar a nossa vida, como transformou a minha, me tirando do mundo errado que eu vivia. É o mesmo Jesus que agora vai entrar no nosso meio. É esse Jesus poderoso. Se diante do nome dele se dobra todos os joelhos, no céu, na terra e nos infernos, o que dirá diante da sua presença? Que possamos ir pedindo a ele: vem Jesus, vem ao meu encontro nessa tarde. Vem Jesus, nós estamos reunidos aqui no teu nome para te amar, te adorar, te servir. Isso, vai preparando o seu coração para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.